Boa noite, me chamo Robson Vitorino, tenho a alegria, a honra e a responsabilidade de estar aqui hoje para mediar um debate do Festival Verão Sem Censura. Quero agradecer a Josélia Aguiar e toda a equipe da Mário de Andrade, que é essa biblioteca que felizmente voltou a ocupar um lugar fundamental na cidade de São Paulo. O tema do nosso encontro hoje é Mulheres nos anos de chumbo. Os anos de chumbo, como sabemos, são aqueles em que algum poder tenta destituir certos grupos de legitimidade política. Caçam-se os partidos, fecham o parlamento, dinamitam a imprensa, as universidades e o meio artístico. Do lado dos indivíduos, o ataque é contra a nossa humanidade e toda forma de vida sensível, numa espécie de bestialização em nome de algum bem superior que nunca vimos chegar. O fio permanente nessa história é a violência. Violência física, moral, psíquica, sexual, familiar e religiosa. O sadismo e a ânsia por revanche estão sempre ali. Trata-se de uma violência que no Brasil atravessa os séculos até chegar neste nebuloso 2020. Em um processo muito particular de autoalienação, nosso país encontrou meios muito eficientes de aplainar nossos maiores traumas. Um dos mais recentes entre eles, a ditadura civil-militar da segunda metade do século XX, é grotescamente celebrada por quem está no poder neste momento. Ocorre que as mesmas turbulências que geram traumas, instabilidade e sofrimento também servem de combustível para a melhor literatura. Tem sido assim desde que alguém escreve uma boa história e outra pessoa senta e lê essa história. A força do encontro de hoje vem do fato de que ele reúne 3 autoras que se debruçam sobre esses traumas não elaborados, resultado de uma negligência da sociedade com todas as vítimas das ditaduras, mas especialmente com as mulheres. Temos aqui 3 autoras que produziram obras em que o feminino está no centro da narrativa. Estamos falando da mulher perseguida, exilada, torturada, calada, alienada, morta, desaparecida ou esquecida. Mas também da mulher capaz de testemunhar o sofrimento alheio, de se apaixonar em condições depauperadas, de mobilizar, de escrever, de amar e gerar vida no meio de uma terra arrasada. Apesar de tanta coisa, a vida intelectual e sensível de hoje é mais intensa, atrativa e inteligente por causa do trabalho das 3 autoras que eu vou apresentar aqui agora. Maria Cláudia Badan Ribeiro é autora de Mulheres na Luta Armada, protagonismo feminino na ALN, Ação Libertadora Nacional. Ela é bacharel em Letras pela Unesp, mestre em Sociologia pela Unicamp, doutora em História Social pela USP, pós-doutora pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina da Sorbonne e pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp. Cláudia Lage nasceu no Rio de Janeiro, é escritora e roteirista. Formada em teatro, em letras e mestre em literatura, é autora do livro de contos A Pequena Morte e Outras Naturezas e do romance Mundos de Eufrásio, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2013, ela lançou o livro Labirinto da Palavra, com ensaios crônicas sobre literatura e criação literária. O livro recebeu o Prêmio de Literatura de Brasília e foi finalista do Portugal Telecom. Em 2019, a Cláudia lançou o romance O Corpo Interminável, sobre o qual a gente vai falar bastante aqui hoje. Como roteirista, trabalhou na Globo e na Conspiração Filmes. Ela ministra cursos de roteiro e criação literária no Rio de Janeiro. E por fim, Maria Valéria Rezende, que nasceu em Santos, onde viveu até os 18 anos. Em 65, entrou para a Congregação Santo Agostinho. Dedicou-se sempre à educação popular, primeiro na periferia de São Paulo e a partir de 72 no Nordeste, vivendo em Pernambuco e depois na Paraíba, no meio rural até 88, e desde então em João Pessoa. Em 2001 lançou seu primeiro livro de ficção, Vasto Mundo. É autora também do Voo da Guará Vermelha, Modo de Apanhar Pássaros à Mão, 40 Dias, vencedor do Jabuti em 2015. E Outros Cantos, vencedor dos prêmios Casa de Las Américas, Jabuti e São Paulo. Em 2018, lançou o elogiado Carta à Rainha Louca. Agora, antes de a gente começar o papo com elas, a gente vai ter uma performance da Adelaide Ivanova. Por favor.
Boa noite. Essa pesquisa ela foi produzida em 2017 e quando Gisela me convidou para participar da Flip, né, daquele ano. E quando ela me convidou de novo para estar aqui hoje, eu pensei em atualizar os dados e trazer as informações Minha gente, eu estou vendo tanta gente que eu conheço aqui que eu estou desconcentrada. Que lindo, tanta gente de Recife. E eu pensei em trazer os dados para 2020, né? Trazer esses 3 anos, as estatísticas novas. Mas eu preferi deixar como está, como eu escrevi naquela época, como relato daquele tempo, que foi somente 3 anos atrás. Mas parece que foi 1000 anos, né? Hoje, quando a gente lembra dos ataques misóginos sofridos por Dilma Rousseff naquela época, é um jeito de lembrar que nada que é dito na disputa política é dito em vão, e é dito por acaso, e é dito sem pensar, ou é coisa de Satanás, como dizem alguns. O que fizeram com Dilma Rousseff naquela época, que tanta gente tentou relativizar, foi um prelúdio, né? Foi um aviso do que viria depois, que foi a execução de Marielle Franco e a chegada da família no poder. Eu fico muito emocionada com esse texto, e eu nunca leio ele, eu li ele na Flip. E hoje eu estava ensaiando em casa e eu falei, meu Deus do céu, agora que a gente chegou onde chegou, tomara que eu consiga chegar até o fim. Página 75. O problema não é que as pessoas lembrem por meio de fotos, mas que só lembrem das fotos. Lembrar cada vez mais não é recordar uma história, e sim ser capaz de evocar uma imagem. Na foto preto e branco, o corpo de Ângela Diniz está de bruços, descalço, de blusa e meia calça, sem a parte de baixo da roupa, sangue na altura da cabeça. Ângela Diniz foi assassinada em 1976 pelo namorado, com 3 tiros no rosto e na nuca. A foto está online. Na foto colorida, o corpo de Liana Friedenbach está no matagal, deitado de costas, calça jeans e camiseta de banda de rock. Liana Friedenbach foi sequestrada, estuprada, torturada e assassinada com golpes de facão na cabeça e no pescoço em 2003 por um grupo de 5 homens. A foto está online. Página 80. Todas as imagens que exibem a violação de um corpo atraente são, de certa medida, pornográficas. Imagens do repugnante também podem seduzir. Na foto preto e branco, o corpo de Cláudia Lessin está dentro de um saco, nas pedras perto de uma praia. Cláudia Lessin, assassinada por 2 homens em 1977, foi encontrada nua com pedras amarradas no pescoço. A foto está online. Nas filmagens coloridas, o corpo em cárcere privado de Eloá Cristina Pereira Pimentel é espetacularizado pela mídia brasileira em tempo real. Baleada depois na cabeça e na virilha, Eloá Cristina Pereira Pimentel foi assassinada em 2009 pelo namorado, pela polícia incompetente, pela mídia brasileira e pelos espectadores. Foi tudo transmitido ao vivo. Página 70. Assim como a pessoa pode habituar-se ao horror na vida real, pode habituar-se ao horror de certas imagens. Na foto colorida, o corpo de Daniela Pérez está de cabelo solto, blusa preta e jeans, num terreno baldio. Daniela Pérez foi assassinada por um colega de trabalho dela e de sua esposa, com 18 tesouradas, em 1992. A foto está online. Na foto colorida, o corpo de Sandra Gomide está de bruços, de calça marrom e camisa branca, atrás de um tonel de lixo. Sandra Gomide foi assassinada em 2000 por um ex-diretor de redação do jornal Estadão, e a foto está online. Página 95. Mostrar o inferno não significa dizer-nos sobre como retirar as pessoas do inferno. Alguém que se sinta surpreso ou decepcionado com a existência de fatos degradantes ainda não alcançou a idade adulta. Ninguém, após certa idade, tem o direito a esse tipo de superficialidade, a esse grau de ignorância ou amnésia. Nas filmagens coloridas, o corpo de Cláudia Ferreira da Silva é arrastado pelo asfalto por uma viatura da PM do Rio de Janeiro, depois de levar 2 tiros no pescoço e nas costas. Cláudia Ferreira da Silva foi assassinada pela PM carioca porque era pobre demais e negra demais. O vídeo está online. Nas filmagens coloridas, Luana Barbosa dos Reis Santos denuncia o brutal espancamento que sofreu numa delegacia para onde foi levada depois de se recusar a ser revistada por policiais homens. Luana Barbosa dos Reis Santos morreu dias depois, assassinada pela PM de São Paulo porque era lésbica demais e negra demais. O vídeo está online. Nas filmagens coloridas, Dandara dos Santos é torturada e espancada por um grupo de homens em 2017. Usava top amarela, short jeans e estava descalça.
Dandara dos Santos foi linchada por 12 homens porque era trans demais. O vídeo está online. Para Laura. Em 1998, quando encontraram o corpo gay de Matthew Shepard, sua cara tinha sangue por todo lado, menos 2 listras perpendiculares, que era por onde suas lágrimas haviam escorrido. Naquele dia, o ciclista que o viu não ligou logo que o viu para a polícia, porque o corpo de Matthew estava tão deformado que o ciclista achou ter visto um espantalho. Sábado passado, em São Paulo, um grupo de homens e 2 PMs mataram Laura, não sem antes torturá-la. Laura foi vista, ainda viva, por outro sujeito que gravou e postou no YouTube o vídeo de uma Laura desorientada. E quem não estaria com sangue jorrando da boca e da parte de trás do vestido? Laura tem um corpo e um nome que lhe pertencem. Laura de Vermont, presente, foi assassinada por homens, pelo Estado, pela nossa indiferença, aos 18 anos, num sábado. Na foto colorida, o corpo de Dorothy Stang está de bruços, calça bege, camiseta branca e tênis preto numa estrada de barro. Dorothy Stang foi assassinada com 6 tiros na cabeça, no tórax, em 2005, a mando de um fazendeiro, porque era ativista dos direitos dos camponeses do interior do Pará. A foto está online. Na foto colorida, o corpo de Terezinha Nunes Messiano está de bruços, no chão molhado, cabelo preso, jeans, luz estampada e um machado do lado. Terezinha Nunes Messiano foi assassinada a machadadas em Rondônia porque era ativista e líder da Liga dos Camponeses Pobres. A foto está online. Página 76. Fotos aflitivas não perdem necessariamente seu poder de chocar, mas não ajudam em grande coisa se o propósito é compreender. Não há fotos dos corpos de Lady Anne Brodowski Machado, Maria das Dores do Santo Salvador, Zilkênia Machado de Queiroz, Lady Anne Souza Soares, Samila Letícia Souza Muniz, Edilene Mateus Porto e Nilce de Souza Magalhães, as outras 7 ativistas camponesas e ambientalistas assassinadas no Brasil entre 2015 e 2016. Desde 2002, somos o país mais perigoso do mundo para defensores de meio ambiente. Não há fotos do corpo sem vida de Dora Lara Barcelos, que se jogou na frente de um trem em 1976 em Berlim. Anos antes, nas filmagens coloridas, Dora Lara Barcelos conta as torturas que sofreu nos porões da ditadura militar brasileira. Esse vídeo está online. Página 63. O outro só é visto como alguém para ser visto, e não como alguém que também vê. O corpo de Ana Maria Nassinovic Correia foi fotografado nu dentro de um saco plástico de olhos e bocas abertos com o número de identificação 308972. Ana Maria Nassinovic Correia foi metralhada num restaurante por agentes do DOI-CODE em 1972. A foto está online. O corpo de Yara Yavelberg foi fotografado só de calça, com um pedaço de papel ou pano cobrindo seu torso nu. Yara Yavelberg foi executada em 1971 por agentes da DOI-CODE. A foto está online. O corpo de Maria Lúcia Petit foi fotografado pelos militares, deitado de costas, sobre um tecido de paraquedas, com as mãos sobre a barriga, de calça e camiseta, o cinto aberto, a cabeça dentro de um saco plástico cheio de sangue. Maria Lúcia Petit foi executada em 1972 na guerrilha do Araguaia, por um camponês aliado aos militares. A foto está online. O corpo de Maria Regina Lobo Leite Figueiredo foi fotografado nu, com sangue saindo pelo nariz, boca e olhos abertos. Maria Regina Lobo Leite Figueiredo foi executada na sua casa em 1972 por agentes do DOI-CODE e a foto está online. O corpo de Pauline Reisto foi fotografado de camiseta branca, com sangue saindo pelas 2 narinas. Pauline Reisto foi torturada até a morte no massacre da Chácara São Bento em 1973. A foto está online. O corpo de Soledad Barré foi fotografado de calça e camisa de botão no chão, uma poça de sangue do seu lado direito. Soledad Barré, que estava grávida do homem que a delatou, foi torturada até a morte no massacre da Chácara São Bento em 1973. A foto está online. O corpo de Sônia Maria de Moraes foi fotografado deitado, com o número de identificação, blusa estampada, os olhos fechados, marcas de tiro na têmpora e no maxilar. Antes de ser executada no DOI-CODE do Rio, em 1973, Sônia foi torturada e estuprada com cacetete. A foto está online. O corpo de Aurora Maria do Nascimento Furtado foi fotografado deitado de lado, sem sapatos, com vestido curto claro coberto de sangue numa calçada. Aurora foi torturada até a morte no mesmo dia em que foi presa por agentes do DOI-CODE do Rio, em 72, e a foto está online. Ana Rosa Kucinski da Silva, Ieda Santos Delgado, Isis Dias de Oliveira, Jane Vanini,
todas da Ação Libertadora Nacional. Eleni Teles Ferreira Guariba, da Vanguarda Popular Revolucionária. Maria Augusta Tomás, do Movimento de Libertação Popular, Molipo. Maria Regina Marcondes Pinto, do Movimento Esquerda Revolucionário. E Áurea Elisa Pereira Valadão, de Naelza Soares Santana Coqueiro, de Nalva Oliveira Teixeira, Helenira Rezende de Souza Nazaré, Jane Moroni Barroso, Lúcia Maria de Souza, Luísa Augusta Garlipe, Maria Célia Correia, Sueli Yumiko Kanayama, Thelma Regina Cordeiro Correia e Valquíria Afonso Costa, todas do PCB. Não há fotos dos corpos dessas, que são as 18 desaparecidas políticas no Brasil. E porque não há foto, duvida-se dos fatos. Não há foto de cada uma das 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil, fazendo do país o 5º do mundo em número de feminicídios. E como não há foto, duvida-se dos fatos. Não há foto dos 3 anos que a ex-presidenta eleita Dilma Rousseff ficou presa e foi brutalmente torturada. Porque não há fotos, há quem duvide dos fatos. Não há fotos do corpo desaparecido de Elisa Samúdio. E como não há fotos, duvida-se dos fatos. O que há é uma foto da presidenta eleita Dilma Rousseff impressa em formato de adesivo para colar na boca dos tanques dos carros, em uma fotomontagem em que ela aparece levantando a saia com as pernas abertas, para que seja simbolicamente violada por uma bomba de gasolina. O adesivo está online. O que há é uma foto da presidenta eleita Dilma Rousseff sendo perfurada por uma espada num truque de ilusão de ótica numa imagem que ganhou o prêmio. Esta foto está online. O que há é uma foto da presidenta eleita Dilma Rousseff assistindo a um jogo da Copa, ou seja, se divertindo, numa imagem que foi usada depois na capa da revista Isto É, com a manchete As explosões nervosas da presidente. O que há são fotos da presidenta eleita Dilma Rousseff respondendo a 14 horas ininterruptas de interrogatório num processo fajuto de impeachment, cujo nome, na verdade, é golpe. O que há são inúmeros memes em que a presidenta eleita Dilma Rousseff é ameaçada de estupro e assassinato, é aconselhada a transar mais, é xingada de quenga, sapatão, mentirosa, cão chupando manga, filha de uma puta, dragão e, sobretudo, bruxa. Sobre uma foto no Huffington Post em 1 de novembro de 2015. De que adianta esse posto de Madonna na parede da cozinha, indicando de qual lado estou, se na Papua Nova Guiné continuam linchando mulheres a quem chamam de bruxa? A Papua pode até ser Guiné, mas de início não tem nada de nova. E se for para queimar uma mulher por bruxaria, que queimem logo todas. De que adianta Beyoncé avisando que vai sentar o rabo na cara do boy? De que adianta eu me inspirar nisso para fazer igual ou parecido, se na Papua Nova Guiné sentam senhoras em telhas de brasilite e com elas amordaçadas, abrem nacos de carne e sangue que na foto escorria pelas rugas das telhas, pelas rugas das costas da mulher. Essa mulher de cabelo curto e preto, de costas na foto, parecia a minha mãe. Eu perdi o controle, eu não consegui mais almoçar e sei que não vou conseguir dormir. Mas de que adianta minha insônia, meu jejum e esse poema, se na Papua Nova Guiné não iriam entendê-lo e mesmo a compreensão dele não salvaria a vida da mulher. E mesmo no Brasil, onde se pode entendê-lo, já se sabe que poema, tal qual leis, não mudam nada. Tudo sobre isso já foi legislado e dito, em todas as línguas, também em português. Mas, meu Deus, de que adiantaria meu silêncio? De quem estaria meu silêncio a serviço? Obrigado, Adelaide. Antes de seguir aqui, só quero dizer que logo mais vai ter um colega nosso circulando aqui com papel para quem quiser fazer pergunta. Vocês, por favor, anotem as perguntas aí que ele trará aqui ao longo do debate e eu posso fazer ao longo da nossa conversa. Bom, para começar, um ponto em comum do livro mais recente de vocês é que os 3 começaram a ser escritos há bastante tempo. Portanto, muito antes dos movimentos feministas mais recentes, esses que surgiram nos últimos anos, e também muito antes do país entrar em colapso. Gostaria que vocês contassem como que se originou o livro de vocês, qual foi o ponto de partida deles. Começando por você, por favor.
O seu livro mais recente, sim. A Rainha Louca. Olha, desde 1980, eu vou dizer que esses acasos que acontecem na vida, eu tinha escrito a pedido eu fiquei conhecida como aquela que escreve em linguagem popular. Eu tinha feito uma história da classe operária para o movimento da CO, que não existia nem em nível acadêmico. E aí o pessoal da Comissão de Estudos de História da Igreja da América Latina, que era que ainda existe, aí o Henrique Dussel, que ainda é, até hoje, estava andando por aí fazendo palestras ultimamente. Aí eles pediram para eu fazer uma versão popular do calhamaço de história da Igreja da América Latina, período colonial, que era um calhamaço assim. E eu fiz um livrinho que se chama Não se pode servir a dois senhores. Não sei se alguém aqui já alguma vez encontrou, você pode achar em algum sebo. Esse foi meu grande sucesso, porque desse livro as tiragens foram tipo assim, 300, 400 mil exemplares distribuídos nas comunidades pelo meio do Brasil. Você encontra. Depois, mais tarde, em 87, isso aí foi nos anos 70 ainda. Então, essa versão, Não se pode servir a dois senhores, saiu no fim de 79, comecinho de 80. Esse aí, a história da classe operária não tem nome de autor, claro que não era doida também. Foi feito no começo dos anos 70, né? Entre 72 e 76, assim, 77. E o outro publicado em 79. E aí eles me ofereceram um curso de especialização em História da Igreja da América Latina e da América Latina no México. Era um curso que duraria 6 meses. E aí coincidiu com eu ia para Nicarágua para a cruzada de alfabetização, que no começo foi um movimento revolucionário que tinha posto como primeira grande ação a fazer a alfabetização nos moldes do que tinha sido feito em Cuba, né? Então eu saí eu já estava indo para aquele lado e eu tinha um tempo que tinha um outro projeto para começar, mas não tinha financiamento, então eu tinha um vazio ali que podia topar. E eu passei pela Nicarágua, cheguei atrasada, porque naquele tempo não tinha nada dessas coisinhas, né? Então as comunicações eram complicadas. Eu cheguei atrasada, peguei a parte de encerramento e avaliação com os meninos lá, com os estudantes, e daí de lá eu fui para o México. E quando eu cheguei lá no tal do curso, só tinha homem, eu era a única mulher aluna. E todos eram doutores em História. E eu, coisa nenhuma. Então, por sorte, eu estava sentado do lado à direita do Dulce, quando eles começaram Eu estou contando tudo isso para ver assim, que a vida acontece como acontece, né? A gente que não adianta ficar planejando, nem lendo livro de autoajuda, porque não vai adiantar. É tudo na base, você tem que meter a cara e ir, não adianta ser super. Aí eu cheguei lá, não tinham me dito nada que eu tinha que levar um projeto de pesquisa para aqueles 6 meses. Aí fizeram uma roda, eu estava sentado ao lado direito dele, ele começou pela esquerda. Você, qual é esse projeto de pesquisa? Eu estava querendo estudar o papel da igreja mais no século XVIII na Argentina. Bom, você fica na minha equipe que estamos fazendo juntos, na equipe do Cono Sur, para fazer a história, a grande história da América. E todo mundo ele ia botando na equipe. Eu falei, bom, se ele me botar numa equipe de alguma coisa, eu vou virar datilógrafa da equipe, porque tudo doutor em história, eu tenho que inventar um assunto irrecusável e que não encaixa nas equipes deles. Aí, quando ele estava fazendo aquele negócio, eu taque. Ele chegou para mim e falou, eu queria estudar a mulher na história da igreja latino-americana. Aí era irrecusável. E aí eu tinha que me virar. Aí eu meti a cara. Aí eu fui para os arquivos, comecei pelo... E eu fiquei com mania disso, porque eu comecei a meter a cara nos arquivos dos velhos conventos, fui para Puebla, me meter lá no convento da Juana Inês, me meter em tudo que era canto, ler tudo que era livro, tenho até hoje, quilômetros de ficha catalográfica de tudo que tinha no Colégio de México,
E eu acabei escrevendo uma coisa de 100 páginas, que era um projeto de pesquisa. Eu tinha todas as fontes e não sei o quê. Claro que eu não fiz a minha pesquisa foi dizer que foi provar que havia pesquisa a ser feita, né? E aí eu fiquei com mania desse negócio, porque eu comecei a descobrir um monte de coisa que nunca ninguém tinha falado, nem estava escrito em lugar nenhum, que eu tive que escafunchar muito para achar. E pronto, virou uma espécie de mania minha. Eu ficava para onde eu ia, sei lá, eu ia para a Itália e podia chegar, tinha férias, eu ia antes, me enfiava 1 mês e meio no arquivo ultramarino. Uma vez eu fiquei, mês de agosto, todos de férias. Então quem estava tocando o arquivo lá eram os estagiários. E tinha um estagiário que estava fazendo a tese de doutorado dele sobre o Grão-Pará. E ele não entendia metade do vocabulário do que estava escrito nos documentos que ele estava consultando, que era tudo nomes indígenas, nome de planta, de caminho, ele não distinguia o que era o quê, e ficava me pedindo ajuda. Então eu fiz um negócio com ele. Ele me deixava fuçar nos documentos não classificados e fazia xerox dos documentos para mim, que era proibido, e a gente ia almoçar fora e eu traduzia para ele uma tasquinha ali no lado, e eu traduzia para ele as coisas que ele não entendia. E assim eu saí, e fui ajuntando a minha vida toda. Era uma mania. E calhamaços. Tenho ainda lá em casa. E até quando eu precisei fazer um mestrado, eu escrevi um negócio desse tamanho assim, que é a história da vida religiosa feminina, porque começaram a dizer que nós que vivemos no meio do povo, que a gente era uma nova forma de vida religiosa que tinha sido inventada por Dom Eugênio Salles. E eu fiz um calhamaço assim, para demonstrar que não, era a primeira vez que essa forma de vida religiosa sempre existiu, foi reprimida a vida toda. O que estava acontecendo era que agora era simplesmente a primeira vez em que ela era considerada canonicamente válida. E aí eu comecei a minha história desde o século IV. Mas eu ficava dizendo, bom, eu escrevi isso, a gente fez uma edição de 300 exemplares, porque já só interessava para a gente que está metido com a história da igreja. Mas aquela mulher, sobretudo um documento que eu encontrei, que eu não consegui encontrar nenhuma outra referência, que era uma carta de uma mulher. Eram 3 cartas. Uma carta de um visitador mandando, que tinha sido nomeado pelo arcebispo da Bahia para ir para a região das Minas investigar uma acusação contra uma mulher de que ela estava tentando criar um convento clandestino. Era proibido a entrada de qualquer ordem religiosa masculina ou feminina na região das Minas, porque era uma gente, ia ter mais santo de pau oco, né? Então tinha uma primeira carta dizendo, não, é uma boa senhora, só que ela é uma mulher branca e pobre e sem varão que a proteja. Então ela tem uma pequena propriedadezinha no campo, onde ela recolhe outras mulheres desta mesma, que como ela não tem lugar na sociedade e não tinha lugar numa sociedade. A sociedade estava montada em cima do escravismo. Então, ou você era senhor ou você era escravo. Quem não encaixava em nenhuma dessas duas condições era uma sobra que tinha. Aí eu comecei a pensar, tinha várias alternativas malucas que a gente aqui custa para imaginar. E eu fiquei com essa mania de ficar procurando. E finalmente tinha uma segunda carta do outro visitador dizendo, não, essa mulher é muito astuciosa, ela enganou o primeiro visitador, ela está assim fazendo isso. E finalmente tinha uma carta da mulher, Isabel Maria, que ela começa por dizendo, estou me defendendo porque assim manda a lei. Que a lei mandava que a pessoa fizesse uma só autodefesa. Embora eu saiba que na minha pequena cabeça de mulher não pode sair nada considerável, e vai com uma ironia inacreditável, sabe? Uma ironia assim fina, argumentando, mas sei que isso não vai convencer a Vossa Eminência. Mas, como diria o apóstolo, não sei o que, estou procurando, ainda vai. E ponto final, e eu não conseguia encontrar. Eu fiquei cismada,
que aconteceu com essa mulher? Foi presa, não foi presa, foi condenada, não foi condenada, morreu, sumiu, fugiu. O que aconteceu com ela? Não havia nada, não tinha o final do processo. Hoje já tem, porque foi recuperado, digitalizado, e eu não quero ler, porque agora me atrapalha a minha vida. Essa mulher ficou vivendo na minha cabeça com uma enorme interrogação. Era como se fosse alguém que eu conhecia. Isso desde... Que ano foi esse que eu achei essa mulher? No Arquivo Ultramarino de 1982. Eu estava a caminho, eu ia passar 6 meses em Verona e eu fui um mês antes para parar em Lisboa e fazer isso. Aproveitando que eu tenho casa em todo lugar do mundo, né? Porque esse freiro é bom por isso, a gente não precisa pagar hospedagem se não quiser. Tem sempre uma freira amiga de outra freira, de outra congregação, depois que tem alguém lá, você vai lá e desembarca. Aí, essa mulher ficou na minha cabeça. E eu, sabe, um sentimento de dívida? Eu falei assim, gente, ninguém sabe. Como se ela, era um pouco, ela estava viva dentro de mim, pedindo justiça, né? E pronto, quando eu comecei a escrever ficção, um dia eu acordei, eu tenho que escrever a história da Isabel Maria, mas que eu tinha que inventar as hipóteses. Como eu tinha estudado muito o assunto, eu tinha possibilidade de ter, tinha muito material para fazer hipóteses, né? E aí eu fiquei, mas que forma que eu vou dar? Quem vai contar? Porque para mim, inventar a história é muito fácil. Agora, o nó está em decidir quem conta, por que conta e como conta. História é só você ter paciência que eu, pelos 4 cotovelos, invento, minto. A coisa mais genial que eu encontrei para minha velhice foi assumir como profissão contar mentira. Ou contar mentira para poder dizer verdades. É fácil falar. E aquilo ficou na minha cabeça, eu tenho que escrever esse romance, até que um dia eu acordei, claro, o óbvio é, se o que eu tenho dela é uma carta, o livro só pode ser uma carta. E aí eu comecei. Só que eu me dei o desafio de tentar escrever numa linguagem perfeitamente plausível no século XVIII, então era conferir palavra por palavra, porque palavras que a gente usa todo dia, derivadas do português, coisas, não estavam em uso no século XVIII. Aí foi, dicionário etimológico, dicionário do século XVIII, para ficar catando, se tinha, se não tinha. Levou anos e anos isso. Depois, um outro problema que eu tinha era o seguinte, como que eu, com a minha cabeça de século feminista do século XXI, como é que eu vou falar em nome dessa mulher? Porque ao mesmo tempo eu não posso ignorar o meu olhar crítico e eu não posso também fazer uma coisa completamente inverossímil de que aquela mulher era a precursora do feminismo com todas essas. Aí eu fiz, um dia também me veio na cabeça o clique. O que é que eu faço? Eu faço que ela mesma acha, ela mesma duvida da sanidade dela. Eu acho que a frase é mais ou menos assim, porque de outro modo como poderia eu escrever essas coisas que jamais ouvi dizer por outrem? E aí ela escreve as críticas feministas dela e depois ela arrisca. Mas como ela não tinha papel, aí eu escrevo quilômetros sobre a dificuldade de ter papel, de ter tinta, porque era verdade. Tudo isso era tudo controlado. Então, até hoje a gente tem dificuldade de ter papel e ter tinta, ou seja, é muito mais difícil para as mulheres publicarem seus livros do que... Então, se você lê aquilo metaforicamente, você está lendo hoje. E eu fiz esse jogo entre a minha cabeça de hoje, a cabeça que eu imagino da Isabel, o pouquíssimo que eu sabia dela e o muito que eu sabia sobre o contexto, e deu aquele negócio ali. Que eu levei tanto tempo para escrever que às vezes eu não me lembro mais. Então alguém cita um pedaço, eu vou lá ver, mas eu escrevi isso? Vou lá ver, foi assim mesmo que eu escrevi. E eu estou para reler ultimamente, mas não tive tempo ainda, estou correndo de um lado para o outro. Eu quero assim, sempre que eu releio os livros meus depois de uns anos assim, eu levo susto, às vezes eu vejo assim, e eu acho que ele diz muito mais do que eu sabia que estava dizendo. E quanto a como eu levei muito tempo escrevendo, porque hoje ele já diz mais do que ele dizia
há 6 meses atrás, ou 8 meses atrás, quando ele foi publicado. Porque a gente é que lê. Porque no fundo, eu sei o que eu escrevo nas linhas, o que está nas entrelinhas, eu mesma me torno uma leitora de mim e começo a ver coisas nas entrelinhas que eu naquele momento não via com tanta clareza. Eu acho que tudo que está lá está aqui. Da mesma maneira como a gente fala dos anos de chumbo, eu fui daquela que nasci nas vésperas dos anos dourados, né? Atravessei a minha adolescência nos anos dourados e fiquei adulta nos anos de chumbo. E o chumbo a gente arrasta para o resto da vida. A gente arrasta. Eu, quando li o primeiro capítulo, eu tive que ler várias vezes, recomeçar, porque aquilo me doía tanto. Porque aquele seu primeiro capítulo se juntou com pesadelos que às vezes voltam assim, até acordada, que são as lembranças que a gente tem do que a gente presenciou, do que a gente teve que ouvir dos amigos, do que a gente ficava sabendo, do modo como... Agora, quando a Adelaide estava dizendo, sabe, por exemplo, ela citou gente que foi minha amiga assim por exemplo, a Maria Augusta foi minha colega de escola, a gente passava a tarde estudando junto na biblioteca. Não sei, uma porção de... Eu não vou ficar citando todo mundo, depois algumas amigas que passaram por coisas duríssimas. E cada vez que eu vou ler sobre isso, dói. São coisas que é muito difícil da gente explicar o sentimento. Muito, muito difícil de explicar o sentimento. Como, por exemplo, no meu livro O Outros Cantos, que também se refere àquele tempo, né? Que eu comecei a escrever quando começou a Comissão da Verdade. Porque a Comissão da Verdade falava dos presos, torturados, exilados, mortos, exilados, censurados, etc. E esses foram os reprimidos. Só que existiram milhares de pessoas que não fomos nem mortos, nem presos, nem torturados, nem nos exilamos, nem fomos censurados. A gente simplesmente decidiu virar fermento na massa. Ou como dizia o Mao Tse Tung, o militante tem que ser dentro do povo, sumir dentro do povo como um peixe dentro d'água. Ou pode ser o fermento na massa, pode ser o sol da terra. Da mesma metáfora, né? Como a Dot, minha querida, a Dorothy Stang, citou também como a Margarida, que eram minhas amigas tem um livro meu que é dedicado às duas, eu acho. Com quem eu convivi. Então, essa coisa você carrega com você, não tem jeito. E uma das coisas que, nesse livro, Outros Cantos, tem uma coisa que é muito difícil da gente passar para o pessoal mais jovem, quer dizer, como é que você se sentia? Então tinha uma coisa que me aconteceu muitas vezes, porque eu fiquei sempre, a partir de uma certa altura, já não se tratava mais de planejar a luta, nem coisa nenhuma, se tratava de resgatar as vidas que a gente conseguisse, de qualquer organização, não queria saber, porque a gente se conhecia, e aí a gente tinha que fazer coisas assim, receber um telefonema, um recado, vai ter um Fusca a tal hora, vai ter um Fusca parado com a chave dentro em tal lugar. Você pega o Fusca, passa devagarinho, estou reproduzindo uma vez, que é a que eu me lembro muito bem, porque é bem característico. Você passa bem devagarinho em frente à escadaria do Teatro Municipal, a gente podia passar em frente à escadaria. E vai ter um rapaz sentado nos degraus mais baixos, com uma camisa amarela e com o Estadão dobrado debaixo do braço. Você diminui o máximo a coisa e chama Paulo e vê se encosta um pouquinho adiante. Se ele se levantar e entrar no carro, é ele. Você leva para tal endereço. E ele entrou no carro e me disse: bom dia, Mariana. Bom dia, Paulo. E eu levei esse cara. Esse tipo de coisa foram muitas vezes. Ora, ele estava pondo a vida dele na minha mão, porque eu podia ter sido
presa, torturada, dito, infiltrado, não sei o quê, e eu não sei. E eu também estava pondo a minha vida na mão dele. Porque aconteceu muito isso, né? Eles porem alguém no lugar. Eu acho que não existe relação humana mais profunda e mais íntima do que essa, de você pôr a sua vida na mão do outro, sobre quem a única certeza que você tem é que ele não se chama nem Paulo, nem Mariana. E eu não sabia, eu queria passar esse sentimento assim. E eu descrever isso desse jeito, eu já tinha tentado contando para os outros. A pessoa ficava assim, nossa, é difícil de imaginar. É difícil de imaginar. Talvez os meninos do tráfico lá do Morro da Favela possam imaginar, não sei, as crianças. Mas para a gente é difícil de imaginar. E aí eu tentei criar uma metáfora, uma alegoria que é um personagem que a narradora do Outros Cantos anda sempre com uma caixinha cheia de amuletos, que ela chama, né, de patuás, e que cada um é uma lembrança de um momento em que o olhar dela cruzou, que ela não sabe se era sempre o mesmo ou não, que eu quis representar essa questão. E é engraçado que as pessoas, muito pouca gente, algumas pessoas que passaram por isso mesmo, são da minha idade, que dizem, nossa, aquilo era isso, não era? É muito difícil, você não... Então, nos meus livros todos tem porque você não, o chumbo você puxa para o resto da vida. Mesmo que não estejam botando mais chumbo, aparentemente, aquele que você já acumulou, você arrasta, ele fica dentro da gente, não tem como. Então, em todos os meus livros, se você for olhar, está lá, assim, nos interstícios, né? No Outros Cantos, tem aquela mulher, aquela narradora, ela é viúva de um desaparecido, que a filha não tinha nem nascido ainda. E pronto, eu não fico desenvolvendo isso, mas eu não consigo me impedir de botar entre as pessoas que ela encontra na rua em Porto Alegre, porque eu encontrei vários, tinha um ex-montoneiro ou ex-tupamaro, não me lembro, enlouquecido, que continuava vendo a repressão em todo lugar, porque também eu vivi isso, né? Eu cheguei em Paris poucos dias depois que o Tito tinha chegado. E a gente andava com ele na rua, tomando conta dele, porque ele fugia do Fleury o tempo todo. Eu estava andando com o Tito na rua, de repente saía correndo. E a gente saía correndo atrás dele, porque senão ele era capaz de se atirar debaixo do trilho do metrô. Ele via o Fleury. E a gente... o que se sentia nessas horas, né? E a gente tentando, e depois um dia, quando a gente achou que ele estava melhor, ele se foi, né? Por outro lado, eu fico dizendo, tudo que está acontecendo hoje não é mais final e mais trágico do que o que já aconteceu. Eu estou aqui desde antes da bomba atômica. Eu nasci em 1942 sob blackout no Porto de Santos. Eu só fui ver luz elétrica acesa aos 3 anos de idade. Não tinha penicilina. A gente não podia morrer de uma espinha infeccionada no rosto. Ou no furúnculo. A gente tinha furúnculo, panarício. Sabe o que é? Furúnculo, panarício. Era, como é que tinha mais umas outras coisas assim, antraz, coisa que desapareceu. Você fala para os pessoal mais jovens, o que é isso? Até para mim, a médica, eu pergunto, sabe o que é um antraz? Sabe o que é um panarício? Bom. E estamos aqui, quer dizer, eu me lembro o dia que o Getúlio se matou, papai chegou em casa, assim, 9 para 10 horas da manhã, com sol. Meu pai era médico daqueles que passaram o dia inteiro vendo doente em todo lugar, e só viu o papai de noite. O pai chega no meio do dia, manda todo mundo para dentro, e ninguém sabe o que vai acontecer. E tranca a gente. E eu me lembro, curioso, xereta que sempre fui, estava com 10 anos, 11, de 54, né? Foi. Estava com 12 anos, 13 anos.
Eu me lembro que a gente não tinha muro naquele tempo, era outro mundo, a gente tinha cerca viva, e eu saí rastejando pelo gramado assim, até chegar e olhar a rua, não tinha ninguém, não passava um carro, não tinha nada, era tudo assim, sabe? A gente já viu como se acabar e a gente tem, eu acho que às vezes as pessoas mais velhas temos mais certeza de que passa, e que a gente passa, e que a gente, se a gente prestar atenção, gente, eu tenho repetido muito essa imagem porque é a que me vem. Cada vez que racha uma pequena rachadura no chão, no asfalto, no meio das pedras, daí, se ninguém prestar atenção, daí um pouquinho nasce um monte de pontinha verde, que estava ali enterrado, sementinha. Se ninguém for catar, e é difícil catar todos os cantinhos de todas as rachaduras, a plantinha cresce e aumenta a rachadura. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos semeando, sabe? O cocôzinho que os passarinhos deixaram ali com uma sementinha que foi tapado pelo asfalto, nós somos o cocôzinho daquele passarinho que deixou ali, sabe? De cocôzinho a gente pode virar uma enorme árvore. Entendeu? Então a gente tem que não ter, né? Vocês procurem um livrinho que se chama Histórias Mal Cheirosas, que nós fizemos, né? Porque a gente precisa voltar e usar essas metáforas da primeira experiência do mundo exterior que qualquer pessoa, um ser humano tem. Quando sai de dentro da mãe, a primeira coisa que a gente nota, que não conhecia e fica conhecendo, é cocô, xixi, pum, arroto, como é que chama? Vômito, tudo isso. Então, a gente tem que voltar a ver o significado dessas coisas, que é uma experiência muito forte, que pode nos ajudar a pensar sabe? Repensar o modo de combinar. Pronto, já chegou. Já. Muito obrigada. Tem que mandar eu calar a boca, por favor, porque eu não tenho noção. Agora com vocês, né, partindo desse mesmo ponto, assim, quero que vocês falem assim, da origem do trabalho de vocês, mas também que vocês fizessem um enlace com o presente, né, porque vocês começaram um trabalho há bastante tempo, antes de nós cairmos nesse lugar onde nós estamos hoje, mas os trabalhos de vocês têm aí um contato, né, super intenso com o que está acontecendo hoje. Então seria interessante vocês falarem de como surgiu o trabalho e de como como se deu a trajetória dele à luz disso que a gente está vivendo hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui nessa mesa, com tantos estudiosos, pessoas que viveram na pele aqueles anos. O meu trabalho, é minha tese de doutorado na USP, né? Eu terminei em 2011, mas ela foi publicada muito tardiamente, foi publicada em 2018. Já ligada à universidade, eu comecei em 2006. Mas começou antes, porque eu já estava interessada em literatura de testemunho desse período, né? Quer dizer, eu acho que, para ser sincera, a gente nunca sabe aquilo que nos pega na vida. Eu cresci com as histórias do Zé Milton Ribeiro, que é primo do meu pai. E muito pequena, ele chegava em casa, era uma festa muito grande, porque ele era uma pessoa muito articulada, muito contador de história e muito bonito. E meu pai falava assim: minha filha, o Zé Gato chegou, que era o apelido dele na família, porque ele era bonito. O Zé Gato chegou. E ele falava bastante, não só do Vietnã, mas do período da ditadura. E aquilo foi me despertando, né? Você é uma criança, crianças não devem se meter nessas histórias. Meus pais não tiveram militância nenhuma. Meu pai teve colegas que foram presos, que ele fez escola de engenharia em Minas Gerais, a UFOP. E minha mãe não se envolveu em política, mas eu tive um tio-avô que foi preso na intentona de 35. Então a família mantinha cartas dessa época, que ele foi preso uma vez no Rio, que ele fazia escola de aviação, e uma vez em São Paulo, preso na Praça da Sé. Então, a história, talvez isso a Cláudia Lage vai
nadar de braçada, porque assim, eu fui uma criança que tinha um certo silêncio e tinha uma inquietação minha de saber dessa história, mas por que não se conta, né? Por que não se fala? E aí eu fui lendo coisas assim, né? E fui me despertando, e aí eu fui fazer letras, porque como eu achava que Zé Hamilton contava boas histórias, eu falei, eu também quero contar. Então eu vou fazer letras, e fui fazer letras. E aí eu fui lendo, fui me interessando, porque assim, tem duas pessoas que falaram duas coisas completamente diferentes. O Gabeira disse que a luta armada era o erro mais fascinante de uma geração. E o Frei Beto, nos anos 90, numa entrevista que ele deu para uma revista, que eu já não me lembro qual, disse assim que o Brasil era um país muito tímido em questões dos anos de chumbo. E aí eu falei, vou procurar onde está essa timidez. Por que somos tímidos em falar dos nossos anos de chumbo, né? Como um fala que é um erro, então já é um erro, não vamos estudar, e o outro diz que somos tímidos. Então eu fui lendo, fui me interessando por literatura de testemunho e resolvi fazer o meu mestrado na Unicamp sobre Carlos Eugênio Paz, que escreveu 2 livros de memória sobre a militância na LN. Então meu contato com a LN já vinha de antes. Eu comecei em 2003. Tem até o Josué aqui, que foi da minha banca, professor da Unicamp, e que conhecia, inclusive, a família do Carlos Eugênio, então, assim, que acompanhou a pesquisa. Então, fui lendo o que se contava na época, nos anos 90, começou a haver a movimentação, a criação pelo Fernando Henrique da Comissão dos Mortos Desaparecidos. Naquela época, o que saía? Saía na época que a revista Veja era respeitável, ou pelo menos tinham alguns jornalistas respeitáveis. Publicava coisas assim, Eunice Paiva lutando para ter o atestado de óbito, porque ela tinha que regularizar a situação dela, de vida, de herança, né? Continuar a vida. Então, era isso que tinha, e tinha essa literatura de pessoas que tinham vivido e que resolveram escrever, né? Como a Valéria falou, a maior parte dos testemunhos hoje já não, mas eram escritos por homens, né? Os homens são indevidamente considerados como os únicos capazes da desobediência civil e de entrar em lutas, em guerras, em luta armada. Então, assim, muito pouco sobre mulheres. Bom, e aí eu fiz esse trabalho sobre os livros do Carlos Eugênio Paz. Ele tem 2 livros, Viagem Armada e Nas Trilhas da LN. E acabei fazendo na sociologia. Eu fui migrando, saí da literatura, fui para sociologia, depois eu fui para história e parei na história. E quando eu fui estudar a LN, eu vi assim que nos documentos havia um espaço para a militância das mulheres. Mas na história não, se contavam a da LN muito masculino. Marighella, Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira. Aí eu falei assim, bom, vou ver os documentos. Quais os documentos naquela época que eram acessíveis? Era o Brasil Nunca Mais. Hoje ele está digitalizado, né? A gente pode pesquisar na internet. E aí, a LN tem 85 processos, eu li todos. E assim, eu li aqueles processos, assim, mas assim, eu fiz uma lista de 300 mulheres, entre suspeitas, presas e que já estavam sendo condenadas. Primeiro tinha a dificuldade de saber se era da LN ou se era de outra organização, porque tinha uma troca, e os primeiros processos eram da LN, depois tinha gente da VPR que foi colocada nos processos da LN. E aí eu fui vendo que a mulher, pelos processos, não tinha feito quase nada. Eu falei, mas por que acontecia? A ditadura era machista. A ditadura queria a mulher dentro de casa. Militante política, mulher, não era o ideário, a simbologia e o desejo da ditadura. Então, os processos tendem a colocar a mulher sempre como coadjuvante, ou a cúmplice, ou a levada pelo namorado, ou a levada pelo companheiro. Então, a mulher nunca escolheu a militância, a mulher foi levada a... Então, assim, são citadas em ações armadas algumas mulheres, algumas que não estiveram em ações armadas, porque também eles escolhiam quem eles queriam culpar.
Então você vê, e tem processos totalmente montados para incriminar tal pessoa. Mas, de modo geral, a mulher não aparecia, era coadjuvante, era cúmplice. E tinha duas figuras para penalizar a mulher, a afiliada e a mantenedora. A afiliada era aquela que participou de ação armada e a mantenedora era um setor que eles falavam que era apoio e logística. Bom, mas também tem uma questão. Os advogados de presos políticos, para tentar liberar, usavam o discurso corrente, falar que a mulher era educada à moda antiga, que a mulher era de família prestigiosa, que a mulher fez isso por dever de ser esposa. Então, quer dizer, os advogados usaram essa como uma estratégia para liberar. Então, e a imprensa da época, a imprensa que apoiava a ditadura, ou estampava que a mulher era vítima do terror, ou estampava que a mulher era a loira dos assaltos. Que o Herbert Daniel fala que a loira dos assaltos era a tara machista da ditadura. Né? Teve pouquíssimas loiras em assalto. Enfim, o que eu quis fazer nesse livro? Eu quis buscar as experiências mais variadas das mulheres. Não ficar lidando muito com essa bipolaridade. Homem, mulher, assalto armado e apoio. Eu quis sair um pouco dessa lógica dual. Porque, assim, se falava muito da mulher e como a mulher estava sumida à autoridade do homem dentro da organização armada. Já começa que a Eliane era um pouquinho diferente das outras. Cada organização armada lidou com a mulher de uma maneira diferente. O Marighella, desde a época que ele estava no partido, já dizia que as mulheres deveriam fazer política. E nos documentos da organização, o primeiro documento, ele diz, que era chamado de Agrupamento Comunista de São Paulo, ele dizia assim, que ele dava valor à mulher chefe de família, ele dizia assim, se a mulher entra na luta, ela leva a família toda junto. Então, quer dizer, o Marighella tinha uma cabeça diferente. Embora as mulheres que militaram no partido reclamavam do machismo, chegavam nas plenárias, eles perguntavam quantas panelas de pressão vocês têm em casa, entendeu? Sacanagem com as mulheres lá, né? Então, essas mulheres entraram na Eliane, então assim... faz parte de todo um processo de liberação feminina que não aconteceu naqueles anos, vem de anos anteriores. E muitas delas tiveram que romper com a família, que era do sistema repressivo, que era conservador. Então, assim, é todo um processo da mulher que começa, né? E que ela queria estar em todos os lugares. Queria estar na universidade. Naquela época, o máximo para a mulher considerada assim era o magistério. Então, tipo, as mulheres não queriam mais nem trabalhar na máquina de costura, nem preparar mais um enxoval. Ela queria outra perspectiva. O casamento estava sendo discutido, né? Tem uma militante que falou assim para o pai: pai, o senhor quer mesmo um casamento ou quer trocar o amortecedor do carro? Porque, assim, estava toda essa discussão, estava em voga, assim, os afetos. E é interessante, por exemplo, você pega... Tem uma parte, tem os processos do Brasil Nunca Mais, tem os anexos. Os anexos são documentação das organizações, documentos oficiais ou não, ou tudo que eles aprendiam, que eles chamavam de aparelhos. Então, tem muitas cartas entre militantes. E é muito interessante, já tem uma boa quantidade delas, talvez um dia esse é o primeiro livro, espero que não seja o último, quem sabe um dia eu publico. Então, essas cartas mostram, assim, os homens também discutindo um pouco a situação ali, porque um fala assim, nossa, mas agora você não quer mais saber de mim, você só quer saber de militar. Então, quer dizer, as mulheres estavam à frente, né? E eu quis mostrar que o que foi esse setor de apoio logístico? O que foi... Por que a mulher combateu em vários... Porque, assim, eu não queria que mostrar a militância da mulher como a loira dos assaltos. Eu não queria dizer só da mulher que assalta um banco. Porque teve ações, pequenos gestos, grandes gestos, que não só salvaram vidas, mas que permitiu da organização continuar atuando. Por exemplo... As religiosas tinham esquemas de tirar pela fronteira, de abrigar, de transportar em ponto. Teve gente que foi trabalhar no Araguaia em cooperativa de peixe, de arroz, que fazia conscientização. Teve associação, inclusive, na luta contra uma grande agropecuária, em 1972, que era a Codeara, que os militantes da LN entraram na mata junto com os índios tapirapés. Ou seja, havia todo um projeto de país que era compartilhado, as pequenas paróquias que ajudavam, até em fundo de greve já no final dos anos 70. Então, assim, você falar só da mulher que faz o assalto
eu acho que é restringir muito a capacidade delas de atuarem. E uma coisa que eu quis trazer foi uma figura que eu chamei no livro de álibi ideológico. Como você pode continuar legal, atuando dentro da organização e fazendo várias coisas? Teve gente que passou pela fronteira, tinha uma médica que internou gente como doente mental para poder sair do país. Assim, arrumar casa para esconder militante era difícil também. E a Lei de Segurança Nacional punia também que era do apoio logística. Quem distribuía panfleto na rua também era punido. Então, assim, como você vai valorizar isso? Então, quer dizer, claro, a mulher para estar numa ação armada, como para o homem também, é um preparo, você aprende. Claro que a experiência da mulher com arma de fogo é menor do que o homem. Não é que ela não tem capacidade. Muitas das mulheres da LN dirigiam coisas que muitos homens não dirigiam. As mulheres eram muito mais disciplinadas do que os homens. Muita gente foi para a parte de inteligência da organização. Então, assim, eu quis trazer um pouco assim, dessa experiência delas na luta, de como transformaram a prisão numa trincheira de luta também, porque era uma contínua. Cada dia que você acordava naquele ambiente de despersonalização, você tinha que lutar contra aquilo. Então, assim, e quando eu comecei a pesquisa, não havia... Era difícil falar com as pessoas, uma aqui indicando a outra. Eu tinha aquela lista de 300 mulheres, mas nem todas queriam falar, porque rememorava a dor. E é difícil, né? A mulher fala menos, se expõe menos. Algumas tinham cargos públicos, não queriam exposição. Uma delas era assessora da Dilma. Então, assim, foi um processo longo para escutá-las. E eu achava assim que esse livro tem muitas histórias, testemunhos mesmo, porque eu queria trazer exatamente isso. Essas narrativas delas, porque assim, se você vai ficar todo o tempo dizendo que a mulher foi subsumida ao homem, que o machismo das organizações armadas imperava, então você está falando sempre nessa coisa. Mostra o que a mulher fez, mostra o que ela foi capaz de fazer. Né? Porque aí a gente também vai para uma lógica e a gente acaba sendo subsumida a uma lógica de vamos dizer, de uma teoria feminista que é posterior, e você acaba perdendo a riqueza desses tempos. Então, assim, eu quis mostrar onde essa resistência ideológica existiu. A gente sabe que a ditadura contou com um esquema civil de apoio, mas eu queria mostrar, assim, quem são aqueles que disseram não de maneira camuflada. E da população também, porteiro que ajudou, cobrador de ônibus, gente que morava na favela e ajudava, pescador que ajudava. Então, assim, tinha uma série de coisas. Então, para você considerar, assim, tá, a luta armada foi derrotada, mas assim, que elos que ela teve com a sociedade? Foi só a luta armada, ela tem que manter um contato com a sociedade, mesmo camuflado. E assim, tinha uma grande estrutura de gente legal que ajudou, e que falava assim que era um povo periférico, que não foi da LN. Foi da LN. A LN não tinha assim, você concordasse com ela, você podia fazer aquilo que você pudesse fazer, passar um panfleto, transportar, fazer um ponto, tirar do país, entendeu? Porque assim, foi ficando tudo fechado. E essa liberação da mulher foi com a ditadura fez de tudo para acabar com a mulher militante e com a mulher liberada, né? Então assim, a mulher tinha que ser a mulher casta e bem comportada, que é o que a gente está vendo agora, né? Essa sacralização do corpo, essa espiritualização da mulher. Mulher tem que usar rosa, tipo, vamos tentar impedir a gravidez na adolescência através da abstinência sexual, enfim, você vai vendo todo esse ideário assim, chegando e meio que anestesiando as pessoas, né? O secretário citando Goebbels, gente. Então, assim, eu não vou falar tanto mais, depois eu quero escutar mais as perguntas de vocês, mas assim, essa segunda fez 73 anos de Auschwitz, né? Tem um historiador que estudou muito o nazismo e que conta um pouco, que chama Jan Kershaw. Ele estuda muito como a população foi tomada pelo nazismo, foi convencida pelo nazismo e acreditou nas ideias do Hitler, não só do Hitler, de outros. E ele diz o seguinte, e eu acho que isso é importante para a gente pensar hoje. Ele diz que Auschwitz foi construída com ódio, mas pavimentada pela indiferença.
Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar indiferente a essa situação que a gente está vivendo. Então, a gente tem que ir para a rua, tem que reclamar, não é uma coisa que só passe tem que ser uma oposição real, não pode ser só uma oposição virtual. Né? É importante a virtual, né? Que hoje todo mundo é tomado pelo mundo virtual, mas tem que ser real. Então, acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa que vocês me perguntam. Por favor, Cláudia. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É muito bom ouvir vocês e quando vocês estavam falando, eu estava fazendo conexões com as coisas que eu li também, que eu pesquisei. E você também citou várias guerrilheiras que eu adoro, né? Que o vídeo está online. Eu pesquisei esse vídeo. Quando você falou, eu falei, eu vi esse vídeo, eu pensei naquela cena dela falando da tortura, que tá no livro, essa cena. Só que não é a Dora, eu não cito o nome da guerrilheira, mas a pessoa que narra a tortura, e o que mais me espantou é que a Dora, no vídeo, ela ri. Deve ter te marcado isso também, profundamente, né? E eu vi isso muitas vezes porque ela conta rindo, né? Ela mostra as marcas no corpo, levanta a blusa. E a tortura tinha acontecido há 2 semanas. Era muito assustador, né? Eu sempre fiquei muito espantada com o silêncio. Na minha família também, meus pais não foram guerrilheiros. Eu não tinha nenhuma conexão familiar. Minha mãe é de esquerda, meu pai também era, mas na época não tinham nenhuma conexão e nunca falaram sobre o assunto, o que me espantava muito. Não se falava, né? Tudo bem, mas eu lembro de ter ouvido poucas coisas, mas nada que minha memória. E eu lembro que quando aquela minissérie do Gilberto Braga foi para o ar, Anos Rebeldes, começou a ter um pequeno retorno, né, de se falar, e eu li muitas matérias sobre isso. Mesmo assim, depois, né, o livro do Marcelo Rubens Paiva, eram pequenas coisas que pipocavam, né, mas o silêncio era assustador. Uma vez na Estação das Letras, eu dou aula de criação literária, né, então eu tive uma turma incrível, que eram senhoras mais ou menos de 60, 65 anos, na época tem muito mais de 10 anos isso, e líamos contos que elas escreviam e conversávamos sobre literatura e tal. Um belo dia, um dia assustador, eu descobri que todas tinham sido guerrilheiras. Era uma turma de umas 10 moças, né? Todas tinham sido guerrilheiras. Nenhuma em seus contos escreveu sobre o assunto. E quando eu soube que elas tinham vivido aquilo tudo, eu perguntei por que vocês não escreveram sobre isso. E elas falaram, a gente não consegue. A gente até veio aqui para isso, mas a gente não consegue. Todas essas coisas vão ficando, né? E um dia eu vi uma foto, que é a foto que deu origem ao livro, que é a foto de uma guerrilheira morta, online, que eu vi. Tem muita coisa realmente assustadora, né, na internet. E essa foto me impactou porque ela estava dentro de um documento, assim, isso foi em 2011, quando eu comecei a voltar para o assunto, sabe? E por conta da Comissão da Verdade também, e eu entendi que muitas daquelas fotos eram forjadas para que se pensasse que a pessoa tinha se matado e não que tinha sido assassinada. E então isso foi algo que ficou forte para mim. E para completar, acho que o livro nasceu mesmo foi num documentário que eu vi, e uma ex-guerrilheira contou que ela foi presa
no momento que ela já tinha até abandonado a guerrilha, ela tinha decidido outro caminho de vida, estava com medo, tinha parado, não estava fazendo mais nada, ela estava andando na rua, um policial parou ela, revistou ela não tinha nada, ela não tinha um livro subversivo, ela não tinha nada, ela tinha uma cartela de pílula anticoncepcional na bolsa. Ele prendeu ela, falou: você é subversiva, levou ela para o DOPS, torturou, e ela ficou presa mais de 2 anos. Então, isso para mim foi uma síntese do que se tornou um livro, porque nesse momento eu entendi que, como você falou, a revolução política era uma revolução sexual, era uma revolução da mulher de forma geral, e violentar isso, interromper isso, era quase uma demanda da repressão. Tanto que as torturas, elas nunca eram torturas apenas, elas eram sobre o psicológico, né? A vadia, a vagabunda, a porca, a puta, a puta comunista, enfim, era sempre sobre a conduta também, né? É sempre um julgamento moral, depreciativo, tirando da mulher a liberdade e o prazer dela, né? Eu achei que que é sempre uma... Para mim, essa cena se tornou uma metáfora de uma repressão contra o prazer, a criação de forma geral, que é o que a gente está vendo, né? Esse retorno a querer reprimir a alegria, a criação, a vontade de fazer as coisas, as pessoas rirem, dançarem, né? A gente está entrando num lugar muito perigoso, e essa cena ficou forte para mim por isso. Agora, isso foi o início, porque quando chegou 2016, eu já tinha escrito 100 páginas e teve o golpe, e eu não consegui mais escrever. Como todo mundo, eu fiquei muito abalada nesse momento, e meu filho tinha 1 ano e tal. Eu escrevi a outra parte do livro anterior, foram as partes de pesquisa e também muito difíceis de tortura. Uma grande parte do livro escrevi grávida, e depois dei um tempo, depois que o André nasceu, mas amamentando eu também escrevi. E eu acho que isso me ajudou muito, me deu uma força, embora eu mesmo, como você falou, a gente olha para trás e fala: como é que eu fiz isso? Eu não sei como é que eu fiz isso, mas na época parecia que as coisas estavam ali encaixadas, sabe? Que uma coisa ajudava a outra. Eu não acho que o André captou, tomara que ele tenha captado as coisas boas disso, né? Mas eu não consegui mais escrever, realmente. Eu olhava aquele livro e via que ele estava desconectado, que ele não cabia mais naquele momento. Não é um livro histórico, não é um livro com dados políticos, de datas e tal. Tem muita subjetividade, mas estava alguma coisa muito errada ali, que eu não conseguia. O tom do narrador, que é a história de um rapaz que busca, que a mãe dele era uma guerrilheira desaparecida, e ele busca a memória dessa mãe e não encontra, e daí ele começa a meio que imaginar as possibilidades dessa história e fazer várias conexões, e daí, na verdade, essas histórias vão emergindo sobre ele, não que ele crie elas, mas elas vão aparecendo, como se a voz feminina fosse saindo do buraco, né? Então, a história do buraco da Alice, né, me fez entender, quando eu tive essa ideia do livro dele, achar o livro da mãe e o livro ser Alice no País das Maravilhas, porque eu entendi que eu tinha narrado o livro todo de um lugar de quem acha que a gente vive num lugar democrático, de quem achava que a democracia estava já ali estabelecida. O narrador, eu não percebi isso, mas eu percebi depois que o narrador, ele narrava de uma forma estável, como se aquilo fosse
um passado muito distante, uma história que não poderia se repetir, não havia risco nenhum, eram memórias dolorosas, tristes, mas eram memórias. E quando eu compreendi isso, eu reescrevi o livro todo, colocando o narrador em risco, né? Todos os personagens, como eu, como a gente, né? Todos eles tiveram que olhar o buraco, todos eles. Então, todos eles foram desestruturados e aí o livro fluiu de outra forma. Até um pouco foi surpreendente para mim, mas acho que foi um processo doloroso de entender que a democracia não está segura, né? E é uma coisa que, se a gente não cuida, ela morre, né? Então foi por aí. Vamos ter agora mais uma performance da Adelaide Ivanova. Já. Tá bom aqui? A arte da asma. A arte da asma é um mistério. Começa como uma música que toca sem ninguém ter pedido, numa festa que tanto faz se é boa ou ruim. Eu fumo cigarro sendo asmática, que é para ter algum controle sobre minha vida, e eu pago um aluguel, essa coisa sem sentido que é todo aluguel, que é para ter onde morar, mas mais para ter a sensação de ter uma casa, o que não é a mesma coisa. Quando eu era criança, eu morava com vovó numa casa que também não era dela. Morávamos todos de favor na casa emprestada por algum filho, porque pagar aluguel naquela época, Nordeste, anos 80, quase ninguém podia. E eu já tinha asma. Toda semana era aquela correria. Chama o vizinho que tem carro, Rosana, para me levar para o hospital para fazer nebulização. Era bom. Eu gostava da atenção das enfermeiras, mas os médicos também gostavam da menina sozinha. Homens gostam de menina sozinha, diga-se sem pai, porque ora, sozinha não estava e família eu tinha, só não tinha pai. Mas menina sem pai é menina sem dono, e se não tem dono para assustar, não tem decoro para seguir. A arte da asma é muito mais do que perder a respiração. Eu também perdi a respiração quando Arthur aparecia na festinha, por exemplo. Mas era diferente, eu já tinha 16 anos, já tinha sobrevivido a muitos ataques de asma, superado muitos médicos pedófilos, mas não tinha superado Arthur com camisa de flanela, apesar do calor, Nordeste, anos 90. Eu fumava maconha com Arthur, apesar da minha asma, para ter algum controle da minha vida. Arthur era tão bonito e eu tinha uma bombinha de asma para usar depois de fumar maconha com ele no bolso. E eu não precisava ter medo de repressão policial, afinal, eu sou aquilo que o sociólogo jamaicano Stuart Hall chama de branco local. Ninguém sabe ao certo o que causa asma, e é um mistério dentro do mistério que eu tenha crises de asma depois de ter crises de riso. Dizem que o que causa asma é uma alta dosagem de cortisol produzida no corpo da mulher durante ou mesmo antes de uma gestação. Para um corpo produzir cortisol é necessária uma experiência traumática, e essa mulher nem precisa estar grávida para o cortisol ficar armazenado. E aí, quando ela tiver um filho, pode anotar, é bem capaz de ele ou ela nascer com asma. Ter asma é como tentar subir 1000 andares de escada, ou tentar descer 64 degraus, 25 metros de corrida e mais uns passos até a saída, se você morar, como Dona Lucilene, no 4º andar da ocupação Prestes Maia e não quiser morrer queimado ou queimada. Grenfell é um prédio de 24 andares em Londres que em junho de 2017 pegou fogo, deixando no mínimo 72 mortos. E eu digo no mínimo porque não se sabe o número exato, porque Grenfell era ocupado majoritariamente por trabalhadores imigrantes não brancos e não documentados. Quando Josh, um amigo, me levou lá, eu pensei, vai ser duro, mas não vai ser nada. Ora essa, eu já passei por tanta coisa, mas essa não há de ser nada. Josh me disse, foi aqui. E foi difícil de entender, aqui o quê? Porque o que era Grenfell estava coberto de branco, um paninho ou uma lona voando no vento de outono de Londres era quase bonito, com coraçõezinhos verdes, I heart Grenfell, sarcásticos.
E ele disse que teve um tempo, depois do incêndio, que as pessoas chamavam o prédio de a Grande Bituca Apagada. Me lembrei de outra ocupação, a do Largo Paissandu. Peguei minha bombinha e lembrei também de Arthur tentando afugentar a imagem da falta de ar de quem está num prédio que pega fogo. Quem tem asma sabe que não podemos nem ver fumaça. Eu nunca pude curtir as festas de São João em Caruaru, por exemplo. Já fumar é engolir fumaça de propósito. E eu faço isso porque eu quero que seja eu a causa da minha asma. Eu não quero entregar tudo que sou para o trauma. E assim me culparão pela minha asma, como culpam vítimas de estupro, como culparam os moradores de Greenfell e da Prestes Maia. Por que não saiu correndo? Por que não gritou? Por que não chamou a polícia? Por que morava numa espelunca dessas? Existem relatos de casas que causam asma se suas paredes tiverem mofo, e em alguns bairros dos Estados Unidos, crianças negras já nascem com pulmões menores que o normal, por causa do tipo de tinta que cobrem as paredes da casa das gestantes da classe trabalhadora. Você já ouviu falar em racismo ambiental? No YouTube, se você colocar asma, vai aparecer coisas como: se você tem asma, ter baixa renda piora a sua situação, ou ainda, aluguéis altos nas grandes cidades força famílias a viver em casas insalubres. Um estudo feito na Inglaterra mostra que numa grande cidade como Londres, 600 mil pessoas sofrem de asma, ou seja, 7% da população urbana, de acordo com o censo de 2015. Em 2016, 134 pessoas morreram de asma na cidade. No Brasil, 6 milhões de pessoas sofrem de asma. Quase 70% destas são mulheres. Cerca de 6 pessoas morrem por dia, o que dá quase 2.000 por ano, o que dá mais de 2.000 por ano. O Nordeste é a região com mais internações, aproximadamente 80.000, porque nas cidades onde há queima de cana-de-açúcar, o número de internações tende a ser maior, pois a fumaça gerada no processo compromete o sistema respiratório da população. E só na cidade de São Paulo são cerca de 20.000 internações por ano. Um ex-presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia disse numa entrevista que morte por asma é culpa do paciente, por falta de cuidado ou por não limpar a casa direito. Mas me diga, minha senhora, com o SUS sendo sucateado e os hospitais a léguas das pessoas e o RAP importunando o trabalhador para fazer mais uma entrega, quem tem tempo de passar pano molhado na casa todo dia ou de ir na UPA usar o nebulizador? A Prefeitura de São Paulo, alheia à realidade das pessoas, diz em seu site que a asma pode melhorar com mudanças no estilo de vida. Como se todo mundo pudesse optar entre morar nas partes ricas de Santo Amaro, o bairro que tem 16.000 árvores nas vias públicas, cujo morador tem renda média de R$9.000 por mês, ou na Sé, o bairro mais poluído de São Paulo, com suas humildes 518 árvores, cujo morador tem renda média de R$900 por mês. No artigo do El País que eu li esses dias dizia assim, abre aspas: nas cidades, pessoas diferentes vivem em locais diferentes. Isso se chama segregação urbana. A segregação pode ocorrer por diversos motivos, mas o mais importante é o fator econômico. Os que têm mais dinheiro podem escolher onde morar. Para os mais pobres, a escolha não é tão ampla. Os primeiros moram em bairros melhores, com melhores serviços e qualidade ambiental. Os pobres precisam se resignar a morar em bairros onde tudo é um pouco mais precário e até a expectativa de vida é menor em alguns anos. Fecha aspas. E é por isso que ativistas da moradia falam tanto não somente do direito de morar, mas do direito à cidade. Aliás, um viva a Preta Ferreira e ao MSTC, um viva a Natanelli dos Santos, acampada da ocupação Marielle Anderson, ferida a bala no peito pela Guarda Civil de Aracaju, viva Rude Rafael, viva Jô Cavalcante e cada guerreira e guerreiro do MTST. Minha asma é fácil de rastrear, é uma asma histórica. Mamãe produziu cortisol antes de ficar grávida pela pobreza em que ela vivia, pela condição precária da nossa moradia, pelos irmãos e ou cunhados que assediavam, inclusive durante a gravidez. E minha asma persiste por questões econômicas. A história da asma é a história da luta de classes. Marx Adelaide. Basicamente, a asma é uma doença do capitalismo e é por isso que não tem sequer remédio que nos salve. A longo prazo, a cortisona dá edema, diabetes, osteoporose e hipertensão. Nenhum médico nunca me receitou 3 vezes por dia uma colher de ecossocialismo, mas devia. E se não é a cortisona que salva, tampouco é a asma em si que mata. Para quem tem pouco ou nada, para quem se organiza, se sindicaliza, para quem foi ou é de luta, para quem não se cala, no sertão, na favela, na cidade, na floresta, os anos continuam sendo de chumbo.
não é um estilo de vida, nem é o A de São Paulo que mata. O que mata é a criminalização do movimento humano, a criminalização dos movimentos sociais, o anticomunismo, a dupla moral da família burguesa, o direito divino dos tios, os donos de prédio caindo aos pedaços, os senhorios, o mercado imobiliário, os estados-nação. O que nos mata, enfim, é o capitalismo, mas ao contrário da asma, para essa praga a gente tem remédio, uma compressa bem quente de organização revolucionária. Tem uma pergunta agora aqui para a Valéria e para a Cláudia. Eu gostaria que vocês falassem da ideia da loucura no livro de vocês. Loucura aparece logo no primeiro parágrafo do Corpo Interminável, quando uma mulher sob grande sofrimento se pergunta se um simples gesto poderia ser um traço de insanidade. E em Carta à Rainha Louca, a protagonista do livro também vive sob esse questionamento. Como vocês veem o lugar da loucura na formação dessas personagens? Queria que vocês falassem um pouco sobre como esse labirinto existencial em que elas viviam parece, de alguma maneira, desembocar nessa ideia da loucura. Olha, primeiro é preciso lembrar que o manicômio sempre foi o lugar de dominar as mulheres rebeldes. Até muito recentemente, e talvez hoje. É só a gente fuçar um pouquinho, que sempre foi, porque como o diagnóstico da loucura é uma coisa assim, né? É possível perfeitamente, eu conheço casos que aconteceram, eu vi, acompanhei, de simplesmente se, pronto, ninguém aguenta mais ela, ou não dá mais para viver assim, não é possível, bota na casa de saúde, tranca a fia lá. Né? Pode não ser lá no Juquiri, mas vai para uma clínica mais bacaninha que a família consegue pagar, mas sempre foi. Então, e veja como é uma exclamação que a gente repete muito, mas você está louca? É verdade ou não é? E você não ouve tanto, você está louco? Não. Você está louca? Não há mulher nenhuma que já não ouviu isso várias vezes quando diz que vai fazer uma coisa que não está dentro da caixinha. É ou não é verdade? Pelo menos eu já ouvi muitas vezes, ouço. Você está louca? Agora eu não vejo falar para os homens, você está louco? Não. E às vezes não é uma pergunta, é uma afirmação, né? É um tom uma aparente pergunta que está afirmando. Já está te censurando, dizendo, olha, esse que você está fazendo, o que você está dizendo, que você está pretendendo, só pode ser porque você não está regulando bem, porque uma mulher normal não faria isso. Está tudo implícito. E isso vem de longíssimo, né? Inclusive, foi também uma das formas nossa, gente, pega a história da arte, a história da literatura. Eu sempre, não é à toa que tem grandes casos de grandes artistas que acabaram no manicômio. Não precisa falar, basta o cara da Camille Claudel, que já é um... A Juana Inês também. Juana Inês também, todo mundo, pronto. Inclusive os conventos eram um lugar de botar a mulher doida, porque não tinha hospício para a mulher e não tinha prisão para a mulher. Então você tinha que trancar a mulher, fosse com o pretexto que fosse, trancava dentro dos conventos, e as freiras que tinham que ser, que também já estavam lá presas, tinham que ser as carcereiras, quer dizer, gente, sabe? E a acusação de loucura ainda está hoje, é uma coisa clássica. E não nos livramos disso ainda. Que às vezes atinge os homens também, né? Aquele rebelde, a família interna. A internação. Eu continuo ouvindo falar de internação. O meu pai era estudante de medicina no Rio de Janeiro, em 1929, 30. Ele era para ter se formado em 30.
E ele, com a crise de 29 e 30, a família dele, que só plantava café, vendia café, ficou sem nada. Meu pai não tinha mais mesadinha para comer no Rio de Janeiro. Aí o Miguel Couto e o Oswaldo Cruz arrumaram um emprego para ele, que era para ficar limpando o laboratório de Manguinhos durante a noite. Então ele entrava às 7 horas da noite e saía à meia-noite, porque quem não entendia o que era aquilo limpava as experiências, né? Depois ele voltava a pé para o Botafogo e ele ficou e dormia 3 horas, acordava às 4 horas da madrugada para estudar, ia para a faculdade, para o estágio, para o internato, para o curso de lá para Manguinhos. Né? Em 6 meses ele teve uma depressão, pirou, porque exaustão. E aí o Miguel Couto internou numa clínica Botafogo, disse que era melhor, em 1930. Aí papai melhorou logo, mas já tinha perdido 1 ano. Aí ele voltou para Santos. Quando ele viu a situação da mãe, dos irmãos, a situação da família, ele não podia fazer nada, ele adoeceu de novo, mandaram para o Juqueri. Eu estou contando essa história porque não é coisa que eu ouvi falar, nem que eu estou imaginando, não. Aí papai, depois de 6 meses lá, ele estava bom. Aí quiseram dar alta para ele, ele disse: eu não saio daqui enquanto nomearem um médico clínico para cá. Porque os meus colegas aqui, eles não têm só o que vocês acham que é loucura ou doença mental e que eu não tenho certeza. Mas eles têm sarna, diabetes, pressão alta, não sei o quê. E ele ficou mais 1 ano lá, esperando que nomeasse finalmente o Miguel Couto, conseguiram nomear um médico clínico para o Juqueri. E o meu pai contava muita coisa do que ele via. Então, ele sempre teve uma sensibilidade muito grande para essa coisa. Então, eu sempre tive uma ideia assim: o manicômio é onde você bota quem incomoda. E continua sendo, eu acho. Não chama mais manicômio, chama outras coisas muito bonitas. Comunidade terapêutica, não sei o que, mas que não é nada. Quando você entra lá dentro, eu como entro muito onde não devia, você vê coisas incríveis, né? Porque se você for muito pobre, você vai para a cadeia. E se você for classe média boa, você vai para a clínica de recuperação. Sobre isso, eu pensei que eu queria escrever sobre a mulher no exílio. E eu fiquei pensando muito como seria essa mulher no exílio, depois de tudo, e na minha cabeça essa mulher tinha que ter vivido tudo, todas as repressões possíveis, prisão, tortura, e também a própria problemática dentro da luta armada, né, envolvendo o machismo, porque muito se duvidava, né, como você falou, da capacidade da mulher. E muito se colocava ela sempre como coadjuvante, menos que coadjuvante, passiva, e as guerrilheiras tinham sempre que provar quem elas eram, né? Parece que a mulher ainda continua, mas naquela época era uma sensação de provar sempre do que é capaz e quem é. E essa mulher no exílio, então para mim ela tinha que estar muito próxima de um lugar de que não sabia mais quem ela era, não sabia mais quem ela tinha sido, o que ela fez, não lembrava mais das torturas, mas tinha todas as marcas e as dores no corpo. Então a loucura foi uma forma não, na verdade a loucura foi uma consequência de toda a repressão, sabe? Então para mim a loucura, tanto que tem uma parte que ela pensa, quando ela acha que ela teve um filho, mas será que ela teve ou será que ela não teve? Será que quando ela acha um vestido de grávida no armário, porque ela está sozinha naquela casa, porque deixaram ela, os companheiros do exílio foram fazer outra coisa e deixaram ela lá sozinha, porque ela também não quis ir embora, ela não quis ficar lá, então ela estava sozinha numa casa cheia de fotos, cheia de roupas no armário que não eram dela ou eram. Então ela não sabia mais. Então ela veste a roupa de grávida e fala: será que eu fiquei grávida? Será que esse vestido foi meu?
será que eu tive um filho e não lembro? Não, mas me falaram que me falaram que eu não podia mais. Quer dizer, ela tinha sido torturada a ponto de não poder mais ter filho. Mas se ela estava louca, como diziam que ela estava louca, então ela podia voltar a sonhar, e aquele vestido podia ser dela, e aquele útero que ela achava que diziam que tinham arrancado dela era dela, e ela podia fazer aquilo. Na verdade, foi uma associação com a escrita, que a partir daquele momento que ela estava escrevendo ou dizendo aquilo tudo, ela estava recuperando tudo aquilo. O poder dela de sonhar, o poder dela de criar, o poder dela de gestar, mesmo que fosse de forma simbólica. Então, tanto que termina falando da loucura, não, o sonho é uma metáfora para a nossa sempre, a história da mulher sempre tolhida, né, em seu sonho. Então, é como se, e sempre dita como louca quando tenta vivê-lo, né? Então, é sempre uma... então, eu tentei associar a loucura nesse sentido, sabe? Junto com o exílio, que para mim tudo que eu li do exílio é uma solidão muito grande, né? Um sentimento de impotência muito grande, porque você sai de um lugar sabendo que a guerra continua, mas você não pode voltar lá, e o que você faz? Então, como se fosse um tempo, um momento suspenso no tempo e espaço. Como não enlouquecer, né? Eu acho que no livro da Cláudia e também da Valéria tem uma certa, não sei se é loucura, mas um delírio do saber, dessa sociedade que é feita de várias relações, de um pai que era fotógrafo do DOPS, como se apresenta no personagem, desse filho que busca desesperadamente essa mãe que não aparece no retrato, que só aparece uma foto de juventude com espinhas. Assim, dessa caixinha de surpresas que você tenta remontar uma imagem que se perdeu. Você fala da Dora. A Dora, ela se jogou no trilho do metrô em 76. Bom, passou pela tortura. Você fala do filme que ela dá uma risada que não sabe se é de alívio, de ironia, de escárnio, de raiva, de contentamento, de timidez, de vergonha. Esse riso que você fala eu achei muito interessante. E a Dora, ela foi banida. Então, foi banida pelo governo brasileiro, então saiu do Brasil. E então ela viveu o exílio como apátrida. Ela retomou o curso de medicina na Alemanha. E não aguentou. E ela deixou cartas para uma amiga que estava na Suécia. Interessante que ela diz, ela fala assim que compreender é você saber interiorizar o outro. E que depois ela tinha passado pelo Brasil, pelo Chile e chegou na Alemanha, ela dizia, aqui a gente não consegue interiorizar. Ela não conseguiu se adaptar à sociedade alemã. Isso tem várias outras questões pessoais dela, enfim. Mas eu acho que esse delírio do saber namorada, enfim. Mas eu acho que esse delírio do saber de uma sociedade que busca desse filho. A Cláudia tem uma imagem no livro que é a criança rememorando a tortura da mãe. Ela faz uma espécie de... como se a Cláudia se colocasse no lugar do bebê. Eu nunca li nada semelhante a isso e fiquei muito impactada. Eu nunca tinha lido alguém que se colocasse no lugar assim, que visse o que você traz. Eu acho maravilhoso o seu livro. Você que se coloca você entra no universo do sentimento do que está ali. E teve muita mulher que foi separada na prisão da criança e que a repressão mandava o psicólogo lá e atestava psicose carcerária. A psicose carcerária era a distância do filho. Claro, aí a repressão vai explicar o que é, né? Nunca é a violência, nunca é a separação, nunca é a tortura, né? Então, eu acho assim, essa questão desse delírio que eu vi nos dois livros, né? Que é muito interessante
faz a gente pensar muitas coisas, assim, tipo, dessa culpa social, porque assim, o filho estava buscando a mãe, essa mãe que não se encontra, ele fala, só resta eu, filho, o pai abandonou, a mãe desaparecida, só dessa história o único que resta sou eu, e essa solidão que também Sim. enlouquece. E completando, só resta sou eu e eu não sei quem eu sou, Quem eu não sou, sei porque- o que fazer comigo. E uma coisa assim, que você fala do estádio, a pessoa vai para o jogo de futebol no estádio e não sabe se naquele estádio a mãe ou o pai foi torturado e morto, que é aterrorizante mesmo. Então, por isso essa coisa da Comissão Nacional da Verdade, por isso a gente esclarecer esse passado, é um dever histórico, moral, porque tem várias passagens que você usa, você se coloca no lugar, isso assim, porque assim, uma coisa é o militante que viveu, que está narrando, mas outra coisa é uma outra geração que não viveu, mas conseguiu captar. E seu livro, sinceramente, assim, eu acho maravilhoso. Eu li assim muito impactada, assim. Você se colocou, você fala da Dora, você fala desse riso, que é um riso de tantas coisas, de frustração, de derrota, de sofrimento, né? E com o banimento da Dora, quando ela morreu, ela se matou, o governo brasileiro não queria receber o corpo, porque ele considerava que, mesmo depois da morte, a pessoa continuava banida. Eu entrevistei o pastor que ajudou a fazer o traslado do corpo, o pastor tentou conversar com a ditadura, dizendo assim, não, o banimento acabou, ela morreu, por que ela vai ser banida depois da morte? E os pais não souberam que ela tinha suicidado. Os pais estavam esperando que a Dora voltasse do curso da medicina, né? Então, eles não souberam, foram saber muito depois. Então, eu sei desses detalhes porque eu entrevistei quem ajudou a Dora, foi o Heinz Dressel que ajudou ela a fazer tratamento psiquiátrico, ela seguiu um tempo, mas depois ela não aguentou. Então, assim, essa loucura, ela está hoje, ela circula na sociedade brasileira. Enquanto a gente não acertar todos os pontos que esse passado, ela continua aí. Ela continua fazendo vítima. Ela continua asmática. Estou com algumas perguntas aqui, várias tratam da sua pesquisa, vou tentar sintetizá-las um pouco, porque elas têm a ver mais ou menos com a mesma coisa. A primeira é como se construíram as lutas identitárias nos movimentos revolucionários, se existia e como funcionava, e como construir memória da ditadura, se mesmo nas escolas há professores que acreditam que a ditadura foi algo positivo. Posso falar de novo. A primeira é como se construíram as lutas identitárias nos movimentos revolucionários, e a outra é como construir uma memória da ditadura, se mesmo nas escolas ainda há professores de história que acreditam que a ditadura foi um período positivo. Então, olha, as lutas identitárias, como a gente conhece hoje, assim, vou dizer da luta da mulher, ela correu junto, porém, assim, não era luta de classes naquele momento, né? Você vê assim, na luta armada a quantidade de negros era pequena, assim. Então, assim, naquele momento a urgência era acabar com a ditadura. Então, assim, teve um momento em que se discutiu muito, naquele momento, assim, não ia ajudar muito, sendo que no outro dia você podia estar morto, 5 minutos, alvejado num ponto de ônibus, sequestrado numa casa, entrando na pensão e preso. Então, assim, essas questões, eu acho que elas começaram a ser discutidas, porque, por exemplo, na universidade, havia já um debate sobre o estudante de pobre ter acesso à universidade, luta contra os excedentes, melhoria da educação, havia toda uma ideia de desenvolvimento, né, de sair do subdesenvolvimento. Então, assim, as novas gerações, os estudantes, lutaram para diminuir as desigualdades. Isso incluía negro, mulheres,
Todos queriam uma nova sociedade, mas essas questões especificamente não eram super desenvolvidas, pelo menos na cabeça de quem estava na luta armada, porque assim, a luta armada se colocava muito como o sentido de luta de classes, e o urgente ali era acabar com a ditadura. Se esperava que a luta contra a ditadura destruída a ditadura, vamos passar para as questões identitárias. Não que isso não fosse importante, mas ficou para um segundo momento. É isso, né? Eu não sei se claro que teve todo o movimento sobre a ditadura do movimento negro. A gente tem aqui a Célia, que é especialista no tema, entendeu? Eu não estou colocando mais para quem fez a luta armada essas questões. Por exemplo, tinha alguns negros na LN, tinham discussões sobre a mulher nos jornaizinhos da LN, mas não era uma coisa muito profunda. Tinha discussões entre os militantes, as mulheres liam Simone de Beauvoir. Eu achava, quando eu comecei essa entrevista, eu vim com vários pressupostos e falei, bom, mas então não era bem assim. A Nair Benedito falava assim, olha, antes mesmo de lutar contra a ditadura, entrar na LN, eu já era a favor do aborto, já participava do grupo de mulheres, as mulheres se reuniam para discutir, tanto as mulheres, as operárias menos, né? As operárias eram uma outra realidade, mas a classe média alta se reunia para discussões políticas. Então, assim, que o pessoal falava que os seus maridos e companheiros brincavam que eram reuniões de petit four, que era para tomar chazinho, comer bolinho. Então, elas traziam pessoas para dar palestras. Então, assim, por exemplo, a Ana Courvoisier tinha um grupo lá de 15 mulheres que se reuniam toda semana para discutir todas as questões da sociedade, inclusive das mulheres. Mas isso não foi adiante. Isso não foi adiante. O movimento das mulheres, o movimento feminista, foi muito influenciado pela França, pelas 10 francesas e pelas mulheres que se exilaram lá, que trouxeram depois as influências do movimento feminista francês. Tinha movimento de mulheres já, claro, tem muitas linhas. E sobre eu acho assim, é uma derrota para todo mundo ter na escola alguém que diz que a ditadura foi boa. Porque a ditadura não perseguiu só quem era da luta armada, era da subversão. A ditadura destruiu várias associações de bairro, movimento contra a carestia, sindicatos, invadiu o ambiente religioso, invadiu as famílias. Nunca as famílias... Teve mães, eu falo um pouco no livro como as mães ajudaram, né? Algumas entraram na organização. Então, acho assim, há um esvaziamento dessa história, um esvaziamento desse real, né? Como o governo está fazendo também, não era a ditadura, movimento de 64. Então, assim, por exemplo, tem um teórico, mas eu estou falando porque eu estou muito associando uma coisa com a outra, que chama Victor Klemperer. E ele tem um livro chamado A Linguagem do Terceiro Reich. E ele vai mostrando como a linguagem, o universo simbólico vai modificando aos poucos com o nazismo. Por exemplo, a palavra fanático e fanatismo, que tem um sentido negativo, no nazismo é completamente positivo. Quanto mais fanático você for, mais você vai trazer uma sociedade nova. Então, assim, eu acho que a gente vai perdendo o discurso simbólico e, assim, mesmo dentro da escola, quando você esvazia esse real. Porque é o esvaziamento disso, né? Você não está contando o que ocorreu, você está dizendo que a ditadura só prendeu alguns, os baderneiros, aqueles subversivos, e com isso está tudo bem, entendeu? Tiramos o verme, né? Porque era sempre os comunistas, os subversivos, enfim. E aí, já nos encaminhando para o final, quero fazer uma pergunta sobre algo que acabou de acontecer, né? Uma pergunta para vocês como cidadãs, escritoras e mulheres que pensam o nosso momento político. Nós temos uma nova secretária de Cultura, né? E houve nas últimas semanas um debate entre quem pensava que seria importante aproveitar a chegada dela para se abrir um caminho de diálogo e evitar uma tragédia maior que a que já está posta, e por outro lado um grupo que acredita que não vale a pena sentar para conversar com um governo de extrema direita. O que vocês pensam sobre isso?
Olha, eu acho que essa pessoa, ela não surgiu simplesmente do camarim da novela X para o Ministério da Cultura. Tem toda uma história anterior de atuação política e de assumir protagonismo. Como era? Estou com medo. Em 1989, sei lá quando. Quer dizer, ela foi muito bem escolhida por quem a escolheu, sabe que está escolhendo. Então, sabe, eu acho que o caminho é de resistência mesmo. Porque está difícil, nesses casos específicos que são assim, o sobe e desce de gente lá, o critério de fazer subir já se sabe qual é, né? Não sei. Agora também, de repente alguém conhece pessoalmente e diz, não é tão simples assim, né? Afinal, ela fez a Malu Mulher, que naquele tempo era um avanço, quebrava certos paradigmas, etc. Mas ela renegou a Malu Mulher. Ah, uma entrevista. Há pouco tempo, ela renegou a personagem. Pronto, então, não tem mais o que discutir. Estou querendo salvar alguma coisinha. Se ela mesmo encerrou a discussão, nós vamos discutir o quê? Além de essa entrevista da Malu sobre a Malu Mulher, foi há pouco tempo. Ela disse que, na época, ela começou a achar os roteiros muito radicais da personagem e que ela achava as feministas chatas e ela não queria se ver como uma feminista chata. Ela pediu para sair do projeto. Agora, eu acho muito grave, acho que a gente não tem que se iludir, achar que ela é algum canal, porque ela a gente sabe também que ela faz parte do agronegócio e que ela tem muita consciência do que está acontecendo com os índios, com a Amazônia, ela sabe de tudo e ela compactua com isso tudo. A gente não pode ter nenhum tipo de ilusão, eu acho. Talvez a única diferença é que ela seja melhor ator do que o outro, melhor atriz, então dure um pouquinho mais. Tenha mais jogo de cintura, não sei, mas em essência não vejo muito. Eu acho que é besteira investir. Vamos negociar, vamos conversar. Sinceramente. Não, vamos fazer nossas coisas. E nós temos que inventar coisa. A gente tem que inventar um jeito de continuar a fazer. Nós somos artistas só por isso. Nós temos que inventar maneiras de fazer as coisas sem que nem o Estado, nem o capital possa nos impedir. Invente. Claro que não é para a gente usar recursos do Estado e do capital enquanto der. Mas se não der mais, a gente vai, pula a cerca e vai embora. A gente já fez isso antes, a gente está fazendo isso já. Inventa. Eu acho que o cinema está dando bons exemplos. Está dando bons exemplos. Apesar dos pesares, Marighella parece estrear dia 16 de maio, o filme do Wagner Moura. A gente está tentando fazer o filme da Isa Albuquerque, codinome Clemente, ver se chega aqui, mas a gente vai passar um fora para depois vir. A gente está começando a ver os cineastas que não são muito, assim, são combativos, mas não são muito unidos, se unirem nessa coisa da censura, né? Como você vai dar espaço para filmes que falam da ditadura, se eles negam que existiu? Eles vão apoiar que filmes? Vão apoiar um filme sobre guerrilha, sobre Marighella, sobre Carlos Eugênio Paes? Não vão. Então, acho que esse movimento internacional, esse filme da Petra Costa, né, que está levantando muita gente. Assim, eu acho que a gente tem que continuar assim, lutando, resistindo das formas que a gente encontrar, porque no passado a gente já, como a Valéria falou, já vivemos situações outras em que soubemos o que fazer. Eu não sei muito. Eu me encontrei com a Márcia Tiburi
e ela tem um livro que causou muita polêmica, Como Conversar com um Fascista. Eu perguntei, e aí, Márcia, você está aqui na França, você conversou com um fascista? Ela olhou para mim e falou assim, eu não conversei, por isso que eu estou reescrevendo o livro. Então, é difícil, a gente precisa encontrar brechas, eu acho que chamar a opinião pública, né, essa coisa do cinema, do teatro, encontrar os lugares, porque assim, na ditadura também não tinha espaço nenhum, então a pessoa, sei lá, ia num congresso de jornalistas no exterior e levava um documento para denunciar torturadores na SBPC, sempre a gente tem que arrumar brechas para continuar a militância, para se opor ao governo, entendeu? A gente não pode deixar que a indiferença tome conta, porque aí senão a gente está pavimentando outra coisa, né? Então, acho assim, eu vi, por exemplo, o pessoal do SESC que fez há pouco tempo atrás um grupo de teatro que está fazendo coisas sobre a ditadura. Então, tem gente fazendo coisas. Eu não sei como está muito a divulgação, mas tem gente fazendo coisas. Claro, na universidade, assim, os professores não estão tendo muita autonomia, né, para alguns assuntos, está sendo difícil com denúncia de alunos. Então, por exemplo, esses temas de ditadura, outro dia uma amiga falou, nossa, eu estou com medo de dar aula, porque eu posso ser denunciada. Enfim, a gente tem que continuar, né? E cada um pode dar sua contribuição no apoio, na logística, não é o momento para a gente pegar em armas, porque, como dizia o Marighella, cada momento tem as suas ações, né? O que ele falava da força centrífuga ou da força centrípeta. Então, cada momento vai colocando os seus desafios. Eu acho que esse é um momento também. A gente já passou por coisas piores e a gente tem que ter o espírito democrático e lutar pelas coisas que são justas, pelas causas justas. A gente está ainda discutindo até hoje a desigualdade que se já discutiu nos anos 60, que a gente ainda não resolveu. Tá? Obrigada. Gente, eu vou encerrar por aqui. Agradeço muito vocês, Adelaide, Josélia. Obrigado a quem veio. Boa noite, pessoal.